promovendo áreas verdes à distância mínima de 300 metros de todas as unidades de habitação e priorizando ações em ilhas de calor e periferias. Sônia, quem nos ouve, aí tem duas questões. A proposta de implantar parques lineares, eu defendo abertamente, e vou contar como começou. Há 23 anos atrás, em São Paulo, capital, a então prefeita Marta Suplicy fez o primeiro PDE, Plano Diretor Estratégico. E lá já dizia da importância do parque linear. Então, explicando para quem nos ouve, o que é um parque linear? É um parque alíneo, ou seja, que corre junto com o corpo d'água, um córrego, um rio, uma nascente. E aí diz mais, o poder público deve suprir recursos para, se essa área tiver coabitação, realocar essas pessoas para uma outra habitação. E quando eu falo isso, eu estou também protegendo essas pessoas. Porque, Sônia, quem nos ouve, quando esses corpos d'água inundam, são essas pessoas as primeiras afetadas, que perdem móveis, comidas, seu sonho e, às vezes, suas vidas. Então, quando eu falo que nós temos que implantar parque linear, eu estou também falando, em contrapartida, em defender a vida e o patrimônio das pessoas. E olha só, uma proposta tão bonita ficou num texto tão grande que perdeu totalmente o foco. Parque linear é algo que toda cidade precisa fazer. Seja ela Santo André, São Bernardo, São Paulo, Mauá, Curitiba, qualquer cidade tem que fazer. Porque é uma tradição nossa, advindos de uma leitura europeia de cidades, de construirmos as nossas habitações o mais próximo possível de um corpo d'água. Até pensávamos lá atrás, de eu jogo lixo no corpo d'água e o lixo some, vira nada, o que não é verdade. Sim. Então, essas duas propostas que eu defendi, uma não passou e a segunda passou nesse texto gigante e parque linear ficou perdido. Mas a importância do parque linear é isso, é ver como é que a nossa cidade trata os seus corpos d'água. E não adianta, todas as cidades que ignoram os seus corpos d'água, quando chove elas lembram. Sim. Quando chove elas lembram. Em São Paulo temos Anhanguera, é um rio. Avenida Luiz Inácio de Anhanguera, é um rio. Avenida dos Estados, é um rio. Rio Tamanho ATI, que deságua no rio Tietê, que pega água do rio Pinheiros, que pega água do rio Aricanduva. Então, esses corpos d'água precisam ser vistos, enxergados sua importância e, a partir daí, preservados, inclusive com parques lineares. O parque linear nada mais é do que quando não tem, plantar mata ciliar. E é um nome difícil, mas não é. Porque, pense, cílios lembra olhos. Mata ciliar é aquela vegetação que fica perto de um rio, que quando chove ele filtra a sujeira. Só vai para o rio a água. Então, é você fazer parques lineares em todas as cidades. Essa é a questão. Tem um parque linear lindo, que é na Zona Leste, na Penha, que é o Parque Ticoatira. Ali, aquilo é sensacional. Sônia, eu conheço o Parque Ticoatira, tem uma história linda. Começou com o querido seu Hélio. Sim. Olha que coisa incrível a quem nos ouve. Um cidadão, seu Hélio, morava perto desse corpo d'água que não tinha função social nenhuma. Era só um corpo d'água e jogava entulho e lixo lá. Ele começou a plantar muitos anos atrás. Plantar árvores. Ele comprava com recurso próprio as árvores e plantava. Hoje temos um parque linear lindíssimo, maravilhoso. E detalhe, ainda hoje ele inunda. E esse parque, inclusive, ele é incompleto. Porque esse corpo d'água é gigante. Ele nasce ali atrás do shopping Itaquera. Nossa! E vai até a Marginal Tietê. Só que a cidade só quis fazer do meio para trás. Não quis fazer mais. Então, eu espero que um dia a substora se reúna, o prefeito de São Paulo, o secretário do Verde, e consigam enxergar que o parque não é meio parque, não é meio rio, é o rio inteiro. Nossa. Mas é um parque incrível. E incrível, reitero, é a história. Foi o seu Hélio que começou tudo aquilo que hoje nós temos como parque linear do Ticoatira. É verdade. E ali acho que tem hoje mais ou menos 30 mil árvores. E ele continua mais, ele continua andando. Deve ser mais ou menos por aí. Quem não conhece, nunca ouviu falar, dá um Google, Parque Linear Ticoatira, Senhor Hélio, que lá tem toda a história, viu? É muito bacana.
e mais do que bacana, é inspirador. Inspirador, né? exatamente. É inspirador. Porém, cabe aqui uma salva, Sônia, que nos ouve, que é a seguinte: é sempre importante e necessário, se você tem uma área verde perto da sua casa, enfim, e é uma área pública, se você quiser ter alguma ação de plantio, ótimo. Mas procure sempre a prefeitura, procure sempre plantar as árvores adequadas, árvores nativas. Se quer atrair pássaros, frutíferas, pitanga, jabuticaba, ingá. Então é sempre importante lembrar disso. Nós podemos e precisamos nos apoderarmos, tomar posse das áreas, vírgula, porém, com toda a consciência possível. Sim, e com consciência e responsabilidade. Sim. E você falando, e aí eu puxei aqui todas as 10 propostas, não vou ler aqui, Sim. mas a gente sabe que, inicialmente, o que se pedia nas propostas? Olha, propostas simples e factíveis. Sim. Então, a que eu li aqui, já me parece que demanda um esforço, um recurso que não sei se nós temos robustez para isso. Leia a segunda. E aí as outras também são assim, né? Deixa eu ver aqui a adaptação. A segunda, revisar a legislação quanto à obrigatoriedade da adaptação à emergência climática, considerando as premissas de visão integrada, planejamento, implementação e monitoramento intersetorial de ações de cada gestão, além da vinculação ao orçamento público, sob pena de responsabilização do gestor, instituir parâmetros ambientais mínimos para adaptação dos espaços públicos. Olha, eu já me perdi aqui. Então, essa segunda proposta, para mim, que já fui gestor público, repito, fui gestor do Parque Jardim da Conquista, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, 8 anos. Quanto mais coisas você escreve numa proposta, mais a tendência... Pior fica. Mais a tendência é ela não ser aceita. Essa proposta diz tudo, mas tem aquela história. O risco de que você tem quando você diz tudo é, na prática, você não dizer coisa alguma. Sim. Então, infelizmente, essa proposta passou e ela é aberta, percebe? Ela diz que tem que incentivar, tem que multar e que se o gestor não fizer, vai ser punido. Punido pelo quê mesmo? O gestor público concorda plenamente com uma coisa. Vamos lá. O gestor público, por exemplo, ano passado, tivemos grandes enchentes em São Paulo, cidade e estado. Em tese, o prefeito deveria ser punido e o governador também. Por quê? Porque eles assumiram que eles reduziram o uso dos recursos para combater enchentes. Isso inclui limpar piscinão, limpar bueiro. Foram punidos? Não. Serão punidos? Provavelmente não. Primeira coisa, então sim, eu concordo que eles têm que ser punidos. Porque se eu corto o recurso de uma área que eu sei que vai dar problema, eu tenho que assumir um risco. É igual você dirigir embriagado. Se der um problema, você assume o risco, tudo que aconteceu, mas você assume também o risco que você assumiu quando você dirigiu embriagado. Ponto. Mas essa proposta não diz, infelizmente, nada com nada. Então, a minha fala inicial, nós ainda temos que praticar muito participação em conferências, porque essa proposta, na hora que chegar na Prefeitura de São Paulo, pode virar muita coisa que não seja nada. Você não vai virar nada. Porque a proposta não diz nada com nada. A primeira já quer dizer tudo. Mas pelo menos citam tudo. Sim. E tem algumas coisas, parque linear, e vai citando. Tudo bem. Menos pior. Já é ruim, mas é menos pior. Agora, essa segunda é você falar do mundo platônico, o mundo perfeito, o mundo das ideias. Mas na hora que a gente está sentindo calor, a gente quer um ventilador, uma água. No mundo real, é diferente. É diferente. Então, infelizmente, essa proposta é uma prova de que a conferência, quem estava ali sistematizando as propostas, não se atentou a isso. Nos exigiu, e na hora de escrever ficou esse texto muito grande, e que, reitero, infelizmente não diz nada, e pode cair de novo no nada, no esquecimento, porque ela não cita nada efetivamente.
Eu fiquei, como o Ulisses já disse, eu e ele participamos, aliás, fomos eleitos delegados para a etapa estadual, e eu fiquei numa outra sala que foi Justiça Climática. E aí, também aconteceu exatamente isso que você falou, mas antes de eu entrar aqui nas duas escolhidas da Justiça Climática, eu quero entrar aqui, Kátia, com as notícias socioambientais, para a gente continuar falando. Para quem está chegando agora, a gente está falando de conferências do meio ambiente, porque esse ano nós teremos a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e várias conferências já foram realizadas Brasil afora, algumas ainda municipais, conferências livres serão realizadas. E por que essas conferências são importantes para nós, para a nossa sociedade? Então, vamos às nossas notícias. A Guarda Ambiental de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, apreendeu uma embarcação de aproximadamente 5 metros suspeita de pesca irregular na represa Billings. Na embarcação, foram encontrados 500 metros de rede de pesca e 18 quilos de pescado. Desde novembro, a região vive o chamado período de defeso, em que a pesca é proibida ou é bastante restritiva. Depois de 100 anos, antas foram vistas no Rio de Janeiro, transitando em uma unidade de conservação da Costa Verde, que ali tem a área da Mata Atlântica, isso pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Esse tipo de animal era considerado extinto no Rio, e esse flagra, com 118 registros, foi feito por meio de armadilhas fotográficas. A anta é considerado o maior mamífero da América do Sul e chega a pesar até quase 300 quilos. O Brasil, que recicla cerca de 4% dos resíduos gerados, está proibido de importar resíduos sólidos e rejeitos, de acordo com a Lei 15.088, aprovada no início desse ano pelo presidente Lula. A proibição inclui papel, plástico, vidro, e até a aprovação dessa medida, o Brasil permitia a entrada de resíduos sólidos perigosos e rejeitos que provocassem danos à saúde pública, ao meio ambiente e à sanidade vegetal. Em 2004, o Brasil comprou 45 mil toneladas de resíduos de ferro, papel e plástico, segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Só um comentário aqui, Ulisses, reciclando tão pouco e importando, sendo que recicla tão pouco, né? Mas é só um parênteses, viu? Vamos continuar aqui na conferência. E como eu estava dizendo, eu fiquei no grupo de discussão sobre justiça climática na Conferência Municipal de São Paulo. E eu vou só citar uma das duas propostas aprovadas, que diz o seguinte: criar um programa federal remunerado com equipe formada por lideranças locais que envolva a comunidade para combater eventos extremos de deslizamento e inundações, com campanhas de conscientização sobre os riscos climáticos, abrangendo os grupos mais vulneráveis, quilombola, indígenas e comunidades periféricas, acompanhar localmente os problemas socioambientais. Não me disse muita coisa. Então. E vejo aí, quando você fala criar um programa federal remunerado, com equipe e tal, não sei, me parece, complexo, né? Então, Sônia, voltando à proposta que eu falei dos parques lineares. Quando eu falo de parque linear, eu também estou falando de proteger as pessoas que moram lá, inclusive nos taludes, nos barrancos. Porque nem sempre um corpo d'água tem suas margens retas, planinhas, bonitinhas. Às vezes são morros, são taludes. Essa foi uma dificuldade. Não se enxergou o problema ambiental como ele deve ser enxergado. E aí, assim, é importante, obviamente, as prefeituras, as cidades, o Estado, mapearem as suas áreas, que a gente chama de escorregamento ou deslizamento de terra. Tecnicamente é isso, quando o morro vai abaixo. Mas, em contrapartida, reitero o que eu falei no eixo adaptação. Quando você quer florear demais, você acaba, às vezes, desdizendo o que disse ou anulando a sua fala. É extremamente importante, falando em justiça climática, né?
quando a gente fala nessas áreas, inclusive se você estiver numa área alta, às vezes a enchente chega um pouco mais branda lá. Na área baixa é um pouco pior, normalmente. Então, o grande problema não foi esse. Só que aí tem uma outra questão. Se nós, sociedade civil, não tínhamos muito o dom da palavra e da escrita, cabia a equipe sistematizadora da Secretaria do Verde corrigir isso. O que parece que não foi feito. Então, aquilo é importante quando nós pensamos nessa conferência, e que é uma conferência de suma importância, porque, reitero, é começo de mandato em todas as cidades. Uhum. É agora onde os prefeitos, vereadores e vereadoras vão planejar os seus próximos 4 anos de mandato e, quiçá, de uma reeleição para quem quer e para quem tem... E para quem pode, né, se reeleger. Então, é de suma importância. Tá tudo perdido? Não. Mesmo com as propostas que saíram ruins, podemos começar a ir nas câmaras municipais, dialogar, debater, e podemos começar a cobrar que essas áreas verdes e azuis, parques, praças, canteiros centrais e corpos d'água, córrego, rio, sejam vistas com um olhar mais real por parte do cidadão e por parte do poder público. Ele tem, sim, obrigações de cuidar, de preservar dessas áreas. E reitero, quando uma prefeitura fala em desassorear um rio, um córrego, e tirar algumas famílias que estejam ali, ou comércios, ele também está falando que vai proteger essas pessoas. É porque ali, normalmente, não é um local seguro, inclusive agora com enchentes. Com esses nossos extremos climáticos, onde tem extremas secas ou chuvas torrenciais, infelizmente, a tendência pelo que nós estamos estudando, serem cada vez mais fortes e com períodos menores. Sim, sim. A ciência está aí. Então, por exemplo, as grandes queimadas que tiveram no Brasil inteiro ano passado, alguns com focos criminosos, outros não. Ponto. Mas, fato é, quais estados e quais cidades têm equipes para combater o fogo? Por exemplo, São Paulo, que tem muito dinheiro, o estado tem a equipe de bombeiros para apagar fogo, e a prefeitura também tem, por meio da GCMA, Guarda Civil Metropolitana Ambiental, tem uma equipe para apagar fogo. E as outras cidades? Como é que vão fazer? Que tem menos recursos, por exemplo. Sim. Porque estamos falando de recursos. Maquinário, pessoas, não só dinheiro. Recurso é algo mais amplo. Então, como é que nós vamos agir daqui em diante? E a gente que tem acompanhado, você mais, com certeza, a questão das conferências, Ulisses, a última conferência nacional, ela aconteceu em 2013, né? Então, já faz um bom tempo, e teve como tema a questão dos resíduos. E aí, é inevitável a gente se perguntar, dessa última conferência nacional, resíduos sólidos, o que se avançou? Eu coloco isso assim, essas propostas complexas, né? Que se fala, será que são factíveis? Dentro de quanto tempo? Porque o tema da conferência agora, que vai ter nacional, é mudanças climáticas. E mudanças climáticas, nós já estamos nela e nós temos que resolver já, para não perdermos mais vida. Vamos lá. E no resíduo, a situação que nós vivemos hoje mostra claramente, pelo número de lixões que a gente tem, por exemplo, que é outro indicador, que nada foi feito desde 2013. E se foi feito muito pouco. Aí, quando a gente vê essa complexidade, qual é a nossa expectativa? Qual é a sua expectativa? Vamos lá. Sônia, que nos ouve, não sei se vocês já assistiram. Não assistiram, procurem depois no YouTube A Ilha das Flores. A Ilha das Flores, para quem não assistiu, quem assistiu, perdão, e quem não assistiu, eu vou dar até um spoiler aqui. Embora é um filme que tenha uns 40 anos. Sim. Então, é um spoiler que não é tão spoiler assim. Conta a história de um aterro em Gramacho, né?
e, salvo engano, é gramacho, se eu estiver errado, perdão, que eram levados para esse aterro, além do lixo, resíduo orgânico de hortas e tudo. E uma cena muito chocante do filme, isso há 40 anos, é que nesse aterro tinha um rapaz que cuida de porcos. Então ele deixava os porcos comerem e depois os seres humanos ficarem tipo 5 minutos escolhendo e mais iam trocando grupo de pessoas. E aí o filme traz uma coisa muito importante, que é a seguinte: qual é a diferença entre os porcos e aqueles seres humanos? E o filme diz de forma muito fria, muito doída: os porcos têm dono. Têm dono, ou seja, zelam por eles. Então, assim, só fazendo esse recorte. Agora, voltando para a sua pergunta, que é o que mais importa. Só fazendo uma correção. Ilha das Flores é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Gramacho é Rio de Janeiro. Tá. Perdão. Obrigado, Sônia. Vamos lá. O que nós caminhamos da última conferência para cá? A última conferência colocou, inclusive, estipulou prazos para não existir mais um lixão só no Brasil. Primeiro, diferenciando o que é aterro e o que é lixão. Lixão é um local que a gente também chama de bota fora. Vai lá e joga qualquer coisa. Resíduo domiciliar, industrial, qualquer lixo é jogado ali. E ponto. Não existe controle nenhum. O que tem ali embaixo? Ninguém sabe. Já um aterro é uma estrutura técnica onde você sabe o que foi disposto, o que foi jogado ali. Você sabe quantos anos tem a mais que ele aguenta para receber resíduo ou não. É um trabalho de engenharia. É um trabalho de engenharia, algo sério. No PGIRF, que é o Plano de Gestão Integrado de Resíduo Sólido, discutido na 4ª conferência, dizia, inclusive, que shopping center, condomínio, que nós chamamos tudo isso de grandes geradores, sejam de moradia ou comerciais, chamamos tudo de grandes geradores, devem contratar um sistema particular de coleta de resíduo e destinação. Isso já funciona. Então, caminhamos um pouco, entendem? Onde eu moro ainda não funciona. Vai atrás da lei e esta empresa ou condomínio que não está fazendo isso está errado. Então, isso caminhou. Mas, tecnicamente, é muito caro ter um aterro sanitário. Então, o que foi discutido na conferência que é feita até hoje? Várias cidades se unem no consórcio para fazerem um aterro e para gerirem, porque isso demanda muito recurso. Repito, pessoas, maquinário e dinheiro. Recurso não é só dinheiro. Uhum. Então, caminhou. Caminhou pouco, caminhou muito, caminhou. Mas, para mim, é grotesco ver ainda em 2025 lixão a céu aberto no Brasil. E tem vários ainda. 3.000. Então, caminhamos, vírgula. Porém, precisamos caminhar ainda mais e resolver isso. Mas, Ulisses, na questão do resíduo, ok, caminhamos e o que ficou, o que precisa ser feito, ok, porque ninguém morre de imediato se uma medida de resíduo, Entendi. né? Se ela não for adotada. Agora, na questão de emergência climática, no momento em que nós vivemos, é questão de vida, né? Kátia, você fez uma fala agora muito emblemática. E eu concordo com você plenamente. Estamos falando de algo que, se daqui a pouco, e o tempo está fechando, chover demais e inundar, pode matar pessoas. Fato. Ou melhor, costuma ser fato. E o que fazer? Repito, IPTU verde, cuidar das áreas verdes, das áreas azuis. As cidades precisam demandar recursos para isso. Tem que ter recurso. Tem que ter recurso, sim. Para se tem famílias ou comércios morando, a sua parede sendo à margem de um córrego, está errado. Uma hora vai dar problema. Eu repito aquela frase que eu uso sempre, que não tem, inclusive, fonte, então eu não posso citar fonte porque não é conhecida, que é: Deus perdoa sempre, seja ele qual for, Oxalá, Jeová, Maomé, Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes, e o homem aqui não é pessoa, é um gênero humano.
Uhum. Então, a humanidade, pronto, para não ter problema. A natureza nunca perdoa. Quando você constrói sua casa numa margem de córrego, você tem que estar preparado para quando o córrego quiser voltar ali a inundar. E eu cito um exemplo simples, para que todos entendam, inclusive para quem é mais religioso. Se nós pegarmos a Bíblia como um documento histórico, Kátia, a Bíblia relata as cheias do Velho Nilo, o rio Nilo. Se há 2.500 anos atrás, que tinha bem menos pessoas, o rio Nilo já inundava, tinha as áreas de cheia. Inclusive foi aí que o ser humano aprendeu a plantar, porque ele viu que na hora que o rio Nilo, a água descia, aquela margem ficava fértil. As férteis do rio Nilo. Uhum. Imagina agora, 2.500 anos depois. Então, a única forma que temos de mitigar de forma real é investindo recurso para áreas verdes, sejam particulares, sejam privadas, e para cuidar dos nossos corpos d'água, porque é ali que a água corre. E isso, por mais que você queira negar, na hora que chove forte, você lembra. E são sempre os mais carentes, os mais pobres, os primeiros e mais afetados. Ano passado, naquela grande falta de energia que teve em São Paulo, atingiu até a Avenida Paulista, que é a região mais rica que tem de São Paulo, uma das mais ricas do Brasil. Até um cantor famoso gravou um vídeo, olha que absurdo, quase que chorando, dizendo que eu perdesse seus vinhos ricos, seus vinhos chiques. Pois é, pessoas perderam a vida. Outras perderam a casa, os móveis, as roupas, às vezes o sonho. Então, olha que comparativo. Ele lamentando, um grande cantor, que ia perder os vinhos. Pessoas perderam a vida. Olha que contrassenso. Por isso... Atingiu a todos? Sim. Aquele apagão atingiu muita gente, vírgula, porém, os mais pobres, alguns perderam a vida, enquanto os ricos estavam questionando, lamentando perder vinhos chiques, vinhos caros. Ulisses, como a pandemia, né? Sim. Teve para todos, atingiu todos, só que de forma diferente, né? Teve gente que pôde, quem não pôde, os menos favorecidos tiveram que sair para trabalhar na pandemia. Não deu para ficar em casa, né? E aí, diante dessa complexidade toda do momento que a gente está vivendo, não vai dar para demorar. Precisam ser medidas factíveis, simples e que resolva o problema, né? Porque quando a gente olha 3 lixões que ainda existem, 3.000, eu tive, no começo do ano passado, fui para o sertão do Ceará e passei por um lixão e parei e conversei com o pessoal que estava ali trabalhando. Falei, gente, não é possível um negócio desse. Então, pela complexidade, e aí quando a gente vê, porque os resíduos também são responsáveis pelo aquecimento, então o que a gente está vivendo hoje está intimamente ligado a essa questão de resíduo, não dá para esperar ser como a conferência de 2013, né? Então, e isso eu reitero, então, as duas propostas no grupo, no eixo adaptação que eu estava, e a que você leu do eixo justiça climática, que fala de tudo e, infelizmente, pode cair no limbo e não falar de nada. Agora, quando se fala do IPTU verde, isso é uma coisa que eu tenho sempre pensado e conversado, e por que nós não temos? Né? Isso não seria de interesse também do poder público, da prefeitura? Às vezes eu penso que sim, e às vezes eu penso que não, porque é menos grana entrando para o caixa da prefeitura. Tá bom, vamos lá então. Vamos só tentar fazer um raciocínio lógico aqui. Lembrando que aqui, eu não lembro, mas eu fiz uma pesquisa e lembro que Guarulhos tem IPTU verde. Em São Paulo ainda não. Em São Paulo não. Vamos lá. Nós precisamos lembrar que quando eu falo de IPTU verde, sim, jogando limpo com nossos ouvintes e nossas ouvintes, em uma cidade implantando IPTU verde, terá uma quebra na arrecadação de IPTU, terá menos arrecadação. Verdade? Verdade. Porque se eu disser que os imóveis que tiverem, por exemplo, 1 metro quadrado terão X
enfim, terá um desconto no IPTU, a arrecadação será menor, vírgula. Porém, isso já pode ser incluído, esse abatimento, naquelas contas todas de mitigação, por exemplo. Toda a prefeitura, ouvintes, ouçam bem isso, todo o poder executivo, prefeituras, governos estaduais e governo nacional, tem um fundo chamado Fundo Perdido. Fundo Perdido. Enchente. Neve, no nosso caso aqui não neva muito, mas enfim. Santa Catarina neva. Então é para eventos climáticos. E é fundo perdido porque o dinheiro vai e não volta. Por exemplo, quanto custa para uma cidade igual São Paulo ter a Avenida Jaco Pêssego, que liga o aeroporto de Guarulhos ao Porto de Santos parado um dia inteiro, e ela parou. E eu estava lá para ver isso. Um dia inteiro de carga parada, Sônia. Quanto custa isso? Ligando o porto ao aeroporto. Quanto custa isso? Isso só falando das cargas, fora todo o... Não, os outros todos os transportes, locais e tudo. Então, olha só. Quando eu falo de IPTU verde, sim, terá uma maior arrecadação, vírgula. O executivo tem poder, inclusive legal, de cobrir esta menor arrecadação com o que ele iria investir, porque já entra como uma forma de mitigação, uma forma de adaptação climática. Olha só. Então, uma coisa contra a outra. Basta vontade política, repito sempre. Falta vontade política que se transforma em vontade pública. Tem que ter política pública para isso. Infelizmente, quando você olha só em arrecadação, nenhum prefeito vai querer que eu discute, não, eu não posso arrecadar menos que a cidade vai quebrar. Isto é uma grande mentira, uma grande falácia. Olha só, eu puxei uma lista aqui. De cidades que tem? E aí aqui, vou ficar em São Paulo, tá? Araraquara, sim. Americana, Barretos, Campos do Jordão, Guarulhos, que eu já falei, Limeira, olha só, Limeira, Louveira, São Carlos, São Bernardo do Campo, hein? Que ótimo. Aparece aqui. São Bernardo do Campo. E Taubaté, e Tietê. Lembrando que Campos do Jordão é uma cidade turística. Cidade turística, sim. E olha só, já enxergou a importância. E São Paulo, capital, que se diz a locomotiva do Brasil, que tem muito dinheiro, muito recurso, ainda não implantou. Por quê? Entende? E aí, voltando à nossa conversa de trás, quando eu te perguntei se nós estamos preparados para esse tipo de participação, a gente fica fazendo uma reflexão profunda, porque é óbvio que isso seria interessante para nós, né? Porque se eu tenho lá, se eu faço uma captação de chuva, se eu tenho uma energia solar, ou sei lá, se eu tenho uma horta, se eu tenho práticas sustentáveis, poxa, quem não quer ter um abatimento no seu IPTU diante de tanto imposto que a gente já paga, né? Então, sim, como é que a população está pensando? Se é que está pensando, né? E aí, Ulisses, na conferência lá que nós estivemos, a gente teve, eu acho que um ponto alto e o mais bacana, foram dois momentos bacanas. Um foi a participação da Marina Silva. Sim, nossa ministra. Né? Que abrilhantou o evento, e outro que a gente reencontrou muitos amigos, né? Foi uma coisa boa, mas por outro também, voltando dessa questão da participação popular. Nós encontramos ali, a gente sabe disso, pessoas que já militam. As chamadas pessoas, os catequizados estavam ali. Os mesmos. Cadê o resto da população? Então, Sônia, nesta conferência em específico, pela prefeitura não ter vontade política de mobilizar as 32 subprefeituras e fazer as conferências locais, começa daí. Que empenho teve realmente a Prefeitura de São Paulo em promover essa conferência? Se é que teve. Por exemplo, relata aos nossos ouvintes o lanche. Tinha vegano e tinha convencional. Eu peguei o convencional. Um refrigerante, um lanche
que era um pão com presunto e queijo. Um misto frio. Um misto frio, misto grande, um misto frio. Para nós, São Paulo, um misto frio. Tinha um achocolatado e uma maçã. Eu não tomei refrigerante, não tinha sequer um copo. Não tinha um copo na conferência. Foi esse lanche deplorável. 2 lanches, um de manhã e um à tarde. Se a população fosse realmente... Eu até falei com você, falo aqui para os nossos ouvintes, se nós não tivéssemos recurso para comer na hora do almoço, comer o almoço, o arroz, o feijão, alguma coisa, aquele lanche sustentaria um dia inteiro de debate? Para mim, não. Primeiro problema. A Ecobag, uma bolsa muito bonitinha de pano, feita por fazer. A minha estourou a alça. No primeiro dia de uso, sem peso, porque uma Ecobag pressupõe que você vai usar durante muito tempo. Sim. Ecobag é uma bolsa ecológica. Traduzindo, não sei porque esses nomes em inglês, mas enfim. Uma bolsinha de pano bonitinha, que na roça a gente chamaria de bisaco, por exemplo. Levava as pedras para fazer as caças ali dentro depois que caçasse. E as tinha que encontrar-se no caminho. Então, para mim, não teve empenho do poder público municipal. Com lanche, com o debate, com nada. E já falo desde já, é impossível nós fazermos uma conferência de meio ambiente do município de São Paulo em um dia. Porque as demandas são muito grandes. O debate ficou comprometido, porque foi na parte da manhã um debatezinho sobre esses 27 eixos, no meu caso aqui, em adaptação, para tirar 2 propostas. Teve mais 5 grupos, tiramos 10 para votar 2. E à tarde aquela bagunça. E tem um outro problema. Eu estudei parte da minha vida na Uninove. Uhum. A Uninove tem um problema, que é internet. Eu não consegui acesso para votar em delegados, tive que votar nos computadores fora, que pouco eles lembraram de levar 4 computadores ou 5, não sei, levaram alguns. Ah, você votou lá? Na hora das propostas eu não votei, eu não consegui acesso. Eu estudei 6 anos na Uninove, eu não consegui um dia sequer conectar a rede. Não, e uma pergunta que ficou com tanto espaço da prefeitura, por que foi feito lá? Não, a Uninove até entendo, é um espaço legal, era meio que central, porque é Barra Funda, tudo bem, tudo isso, tudo bem. Mas a questão é, se a Uninove tem essa falha de internet, tudo bem, o poder público tinha que suprir. Sim. Mas eu acho que nós tínhamos espaços públicos melhores, que acomodasse todo mundo de uma outra forma. Teve problema no credenciamento, uma série de coisas. Quer ver uma coisa? Esta conferência poderia ou deveria ser em um parque, por exemplo. Pois é. São Paulo tem agora 113, a cidade de São Paulo, 113 parques municipais. Fosse num parque. Faz uma tenda, faz tudo bonitinho. Seria um outro clima. E lá estava quente pra caramba. Então, assim, eu repito, a minha fala aqui não é pichando a Uninove. Eu sou filho da Uninove. Eu fiz lá o curso técnico, tecnólogo de gestão ambiental, a biologia e o mestrado. A questão é, o poder público deveria ter se atentado a isso e pensar, bom, se a internet tem falhas no acesso, como é que eu vou suprir isso? Sim. Eu não consegui votar nas propostas. Não, isso realmente foi uma coisa terrível. E vou te falar, você falou do lanche, eu fiquei com o vegano, que estava um pouquinho melhor e tal, mas eu acho que uma coisa que muita gente observou, assim, não tinha uma coleta seletiva. Nada. Nem copo tinha. Então, misturava tudo, era uma mistura só, que aí você fala assim, gente, está tudo errado, né? Não pode o órgão público, Secretaria do Meio Ambiente, fazer uma coisa dessa, né? Agora, Ulisses, de novo, estamos caminhando aqui para o final. Só chamar alguma questão aqui? Não, sim, e tem 2 coisas ainda que eu quero falar com você. É assim, ó, participando do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CADES, que a gente chama aqui de Cadão, aqui em São Paulo, que é o Conselho Grande, o professor Eduardo Storopoli, lá da Uninove, graciosamente sempre coloca todos os seus campos à disposição do poder público para os eventos. Então, ele faz isso graciosamente. Mas a questão é, a prefeitura precisa sempre pensar em todas as questões. Inclusive, se a votação era para ser online, tinha que pensar nisso.
Sim. Eu, em 6 anos, não consegui acessar a rede da internet. E no sábado também não consegui. Não sei por quê. Ninguém explica isso. Mesmo na parte técnica de lá, tem alguns problemas. Enfim, a parte de internet. Não foi isso. Mas a Uninove fornece sempre para o governo os prédios para os eventos sociais. O que é muito bom. Todas as demais universidades poderiam ou deveriam fazer igual. Deixar os seus espaços abertos gratuitamente para os eventos públicos e sociais. Serve aí a Uninove como exemplo. Ulisses, como é que está a sua expectativa para a etapa estadual e nacional? Vamos lá. Na última, eu já fui delegado estadual e não consegui ir para a etapa estadual. Foi uma bagunça, para nacional, perdão. Foi no Memorial da América Latina, foi uma bagunça. Eu saí de lá quase meia-noite e ainda não tinha tido eleição. Onde foi? No Memorial da América Latina. Tá. Para esta, haja vista que não temos uma Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porque a CEMIL, desculpa, não é isso. É uma coisa que muita gente manda e, enfim, o verde talvez seja o último a falar. Agora que o governador de São Paulo criou um grupo para mudanças essa semana, climáticas, né? Essa semana. Inclusive, a conferência está sendo chamada por lá. O que pode sinalizar algo positivo. Pode sinalizar. Mas, respondendo a sua pergunta de forma um pouco mais real. Eu estou indo com toda a expectativa do mundo, porque eu, enquanto ambientalista, sou um romântico incorrigível. Eu ainda acredito em um presente e um futuro melhor para nós e para os nossos que virão. E para os outros também. Porque quando eu falo um futuro melhor para os meus, estou pensando só no meu umbigo. Então, se eu enricar amanhã, os meus já estão garantidos. E os seus? E os dos outros? Então, eu ainda acredito em um futuro melhor para os nossos e para os dos outros. E para o presente. E aí, assim, qual a expectativa? Que, primeiro, não seja em um dia. É impossível discutir a dinâmica ambiental do estado de São Paulo em um dia. Primeira coisa. Que o debate possa ser acalorado, mas possa ser aberto. A gente precisa dialogar sobre isso. Tirar propostas reais. Factuais. Algo que você consegue colocar na prática. É muito gostoso você sonhar. Mas você pisa no chão, você precisa lembrar, olha, tu pisa no chão, a gente precisa ser mais prático. Exato. Existem momentos para sonhar, existem momentos que... Então, espero de verdade que até lá, esse grupo, Panclima, a CEMIL, enfim, acordem e comecem a trabalhar a questão ambiental com a importância devida. Isso inclui respeitar os delegados com estrutura, que perpassa também a alimentação, fornecimento de água, tudo isso. Então, vou com a melhor das visões, porém, até agora, por não ter data, tá, entre 4 e 13 de março, já prova que o Estado não está dando importância nenhuma. Nenhuma. Será na primeira quinzena de março, tá? São 15 dias. Quando? Qual período? Exatamente. Não, e a gente não tem, tirando nós que estamos no meio, a grande massa, ninguém tá sabendo. Então, assim, essa mobilização que é necessária e que esse espaço precisa ser ocupado pelo cidadão, mais uma vez, a gente está vendo que, embora para estadual agora vá só os delegados, né? Sim. Então, não tem, mas de qualquer forma, é um assunto que a gente precisa estar antenado. Estar ali participando. A gente não tem outra saída, né? Sim. A gente não tem. A participação, ela é extremamente necessária, ainda mais agora que o Ministério do Meio Ambiente e o governo federal, o governo Lula, chamou essa conferência. Então, ele está dizendo para a sociedade, quero te ouvir, quero e preciso te ouvir. Então, vamos falar. Esse é o momento. Sim. Mas, reitero, precisamos ter a noção de tentar... De tentar pensar o seguinte, o que eu estou falando é possível ser feito? Ou não, estou só viajando na maionese, como dizemos aqui em São Paulo, e ponto. Estou só devaneando.
precisamos ter muito isso em mente. E você, Sônia, o que espera da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, já que você também é delegada? Olha, eu fico, assim, a minha proposta no grupo, na discussão de grupo, a minha proposta foi vencedora, que era criar planos de bairros em que a gente promova uma educação socioambiental de verdade baseada na informação, e aí, no sentido de, é um trabalho contínuo, permanente, com uma grade anual, que é o trabalho ali de pegar na mão do cara, que precisa ser feito. As pessoas não têm informação. Então, junta, de um lado, não vou dar informação, não ter informação é interessante para mim, porque eu jogo com isso, e do outro lado, que também, olha, eu não sei, trocando em miúdos, junta a fome com a vontade de comer. Então, o que eu fico pensando? Então, a minha proposta foi vencedora, perdi, mas assim, eu vou com muita expectativa de que, de verdade, a gente saia. Para mim, não precisava nem sair com 10 propostas, que saia com uma proposta, mas uma proposta factível, que a gente consiga colocar em prática e dizer: olha, nós vamos, a gente sabe que a jornada não é fácil, mas que, olha, nós vamos, isso aqui nós vamos conseguir realizar. Sonho, nós precisamos cuidar das vidas hoje. As futuras gerações estão vindo aí, a gente sabe que tudo isso que a gente está plantando e semeando, não somos nós que iremos desfrutar disso, mas existe uma questão de que hoje nós estamos aqui, em função de toda essa questão do clima, a gente perde-se vidas. Né? Então, eu estou indo com uma expectativa muito boa, mas com base na municipal, também tem o lado que eu falo. O que será? A gente precisa se preparar um pouco também, porque a chance de repetir na estadual o que ocorreu na municipal é muito grande, e por tudo que você já falou. Né? Mas eu gosto, Urice, sempre de ver o copo cheio. Sempre, sabe? Porque às vezes aí o tombo a gente sente um pouco menos. Mas eu vou com muita expectativa, sabe? Mas, como você disse, com o pé no chão, e vamos ver o que acontece. E quero estar lá na Nacional também, se Deus quiser. Entendeu? Você vai para a Nacional? Vou. Então estaremos lá. E quero contar com o seu voto. Então aqui a gente vai brigar. Você vai atender, eu voto em você. Olha, super obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, trazer o seu conhecimento, compartilhar, estar junto nessa jornada com o Trilha Sustentável, com a Web Rádio ABC. É disso que a gente precisa, de pegar na mão, não largar, aconteça o que acontecer, estar cobrando o tempo todo, porque mesmo a gente está, mesmo estando nessa cobrança, as coisas não acontecem. Imagina se a gente deixa para lá e fala: não, isso aqui o problema é do governo, isso aqui é o problema, sabe Deus de quem. Né? Então, super obrigada de coração mais uma vez, viu? Sônia, reitero meu agradecimento a ti e a todos que nos acompanharam, todos e todas. A minha fala aqui não foi para desmobilizar a sociedade, pelo contrário, foi para continuar mobilizando e dizendo: olha, por mais que tenhamos percalços no caminho, a luta ainda é o caminho, ainda é o melhor a ser feito. Por mais que tenhamos pessoas que não dão tanta importância assim à causa, nós damos. Uhum. E quando a gente fala de que nós estamos, às vezes, falando sempre para os mesmos, vamos aos poucos convertendo um, e mais um, e mais um. Para concluir, eu encerro com uma frase do mestre Paulo Freire, grande educador brasileiro, patrono, que dizia: olha, em uma sala de aula, com 40 estudantes, se eu atingir um, eu não perdi 39. Eu ganhei um. Uhum. Eu ganhei um. Então, eu também enxergo igual você, Sônia, mas nós precisávamos aqui trazer uma visão mais real possível. Sim. Uma visão mais real possível. E todas essas falhas, que inclusive, uma coisa boa foi que a Conferência Municipal nos enviou um e-mail perguntando nossas opiniões, e eu disse tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco. Não fulanizei a questão, não é este ou aquele. Foi o que aconteceu agora. Ponto. Sim.
Tem culpado? Tem, então que corrija e que para os próprios eventos ambientais, a cidade de São Paulo enxerga a importância da participação e dê valor a ela. Porque quando é feito um evento desse, o servidor municipal está sendo pago, está sendo remunerado. A sociedade civil não, ela está sendo chamada a somar e normalmente ela tem dinheiro do bolso para transporte e para tudo. Então, o que o poder público passa a enxergar? Porque para isso São Paulo tem recurso. Então, precisa enxergar a importância. Eu chamo a população para participar, ótimo. E eu respeito a minha população, fornecendo o mínimo possível o mínimo de estrutura que a gente precisa. E não é aqui mimimi, é uma questão prática. É uma questão prática. A gente precisa apontar as falhas e dizer, olha aqui, precisamos melhorar para as próximas. Ponto. Até porque essa já foi. Sim. Quiçá esse nosso bate-papo vai para o Estado, alguém ouve lá e fala, ó, galera, alguém lá meteu o pau na conferência municipal. Vamos fazer uma conferência estadual boa. Um debate aberto, franco. Sim. Quem sabe aqui estamos melhorando a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente. Esse é o sonho. É a nossa contribuição. Sim, né? sim, é a sempre. Nossa contribuição. Ulisses, só tenho que agradecer mais uma vez. Você sabe que a casa é sua. Sempre que quiser, volte. Sempre que tiver temas pertinentes, eu fico também super à vontade para te convidar novamente e estar aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. E vamos para as dicas de final de semana. E para quem quer começar uma horta, a dica é o Guia para ter uma horta em casa ou em qualquer lugar. O protagonista e professor é o nosso querido Chico Bento, personagem do Maurício de Souza. Chico Bento é o embaixador da ONG WWF Brasil e parceira do Maurício de Souza no Guia, que pode ser baixado gratuitamente no www.wwf.org.br. E, lembrando mais uma vez, estão abertas inscrições para a nova turma da Escola de Fé e Política, Valdemar Rossi, que é um curso feito em parceria com a Universidade de São Paulo, a Unifesp. O tema deste ano é a defesa da democracia e da justiça socioambiental. O curso é gratuito e as aulas acontecem às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Centro Pastoral São José, que fica ao lado do metrô Belém, Zona Leste de São Paulo. Informações pelo WhatsApp 011 94808 0057. E para fechar, se você gosta de livros, mas tem alguma dificuldade para ler, olha só, o produtor cultural Maurício Moura, que aliás esteve aqui no programa, no nosso último programa de 2024, ele realiza voluntariamente leituras de várias obras e disponibiliza esse material em um grupo de WhatsApp que é chamado Almanac Amigos para Valer. E desse grupo participam muitos deficientes visuais, mas qualquer pessoa pode fazer parte. O Maurício faz a leitura em parceria com mais 2 voluntárias e trechos dos livros são disponibilizados diariamente nesse grupo de WhatsApp. Dentre os últimos livros disponibilizados estão Os Deuses do Olimpo e As 1001 Noites. Para quem quiser falar com ele, o WhatsApp é 011 972224614. E hoje ficamos por aqui. Super obrigada mais uma vez pela sua audiência. Um super final de semana e um abraço grande. Vamos juntos trabalhar por um mundo melhor. Beijo!